Bom dia, pessoal, tudo bom? Sou Alexandre Kaique, com a Agrofloresta. Estou aqui para mostrar para vocês mais um SAF Vlog, né? É um SAF Vlog um pouco diferente, porque eu vou mostrar um pouco de uma área que a gente acabou de fazer o plantio aqui na EFA, né? A Escola Familiar Agrícola Dom Fragoso, município de Independência. E foi um sistema que a gente implantou durante um curso de sistemas agroflorestais para o semiárido, para a agricultura familiar, né, onde participaram aí cerca de 27 estudantes do nono, do segundo ano do curso de técnica agropecuária que eles fazem aqui, né? E com algumas famílias de agricultores, né, e agricultoras que são pais desses alunos ou tios ou familiares que vão estar recebendo também um sistema agroflorestal em suas propriedades parecido com esse que a gente fez aqui, né? Então, vão ser 12 sistemas espelhados nesse de agricultura agroflorestal no semiárido. Então eu vou mostrar para vocês um pouco de como é que ficou esse plantio, como é que estão as linhas de árvore, o que é que tem nessas linhas, né? E o que é que vai acontecer depois. Aqui a gente tem a área que a gente fez o plantio, né? É uma área que tem 33 metros de comprimento e 17 metros de largura. Era uma área que já foi utilizada bastante com horta no passado, né? Já vem sendo trabalhada há muito tempo essa área. E o sol, como vocês podem ver, está nascendo ali, né? E ele vai se pôr ali. Então nossas linhas de plantio aqui, elas ficaram no sentido norte-sul. Melhor aproveitamento da luz solar, né? Depois eu posso fazer até um vídeo explicando melhor sobre essa questão do norte-sul, né? Mas o sol nasce lá e ele faz esse caminho aqui dentro da área, até que ele vai se pôr ali. Então as linhas, né, ficaram mais ou menos no sentido norte-sul, né? O que tinha nessa área aqui antes da gente começar o nosso trabalho, eu vou mostrar para vocês ali mais na frente. Inicialmente a situação da área era essa daqui, né? Uma vegetação espontânea nascendo, né? Poucas espécies um pouco mais arbóreas, mas é muito comum aqui na Caatinga, na sucessão natural, vir muita planta com espinho, né? Então, tanto dessas espécies mais iniciais, como também quando avança um pouco mais a sucessão, né? Jurema preta, sabiá, algaroba que não é nativa, mas que cresce bem nesse ambiente, né? Nesses solos mais degradados, então ela também tem espinhos, né? Então estava assim, mais ou menos, né? Uma vegetação mais molinha de se trabalhar, e aí a gente fez todo o roço dessa área e organizou o material como cobertura do solo, né? Uma cobertura até boa, apesar de ser um material que quando a água bater, ele se decompõe muito rápido, mas ele vai cobrir, ele cobre bem o solo, né? E vai fornecer bastante biomassa aqui, esse material que estava na própria área, né? Lógico que a gente plantou também coisas para produzir essa matéria orgânica para a gente, mas esse material vai servir agora nesse primeiro momento. E aí depois que a gente decidiu a área que ia trabalhar e o tamanho dessa área, né, a gente fez junto com as famílias o desenho participativo dessa área. Como é a melhor disposição desses canteiros, norte-sul, leste-oeste, tem várias coisas que tem que se avaliar para fazer isso, declividade da área, posição do sol, foco produtivo do sistema, tá? E aí a gente veio fazer o esquadrejamento da área, apesar de que foi fácil isso, né? O que é esse esquadrejamento da área? É você usar, é você direcionar as linhas de plantio conforme o desenho do sol, mas também conforme o desenho da sua propriedade, porque senão às vezes o seu plantio ele fica enviesado conforme é o desenho da sua propriedade, das suas cercas e tudo mais. Então a gente fez esse esquadrejamento com as famílias dessa área e aí depois depois de decidir em quantos metros iriam ser as linhas, uma linha da outra, nesse caso aqui a gente decidiu que ia ser a cada 3 metros uma linha da outra, então a gente fez esse esquadrejamento da área. Foi fácil porque como já tinha sido trabalhado horta aqui, a gente só usou é, a direção que os escanteiros já estavam, né? Então a gente marcou a cada 3 metros de um lado e do outro. E aí a gente começou a fazer a marcação
das linhas, né? O solo, pessoal, aqui, ele tá um pouco compactado, né? Porque não tem vegetação, né? A vegetação espontânea que está nascendo, ela tá trabalhando isso, mas isso leva tempo, né? Então é um solo que ele tá bastante duro, né? Ele estava bastante duro, ainda está, na verdade, né? A gente não está conseguindo trabalhar essa entrelinha aqui ainda, porque não está no período chuvoso. Então esse solo, ele tá bem duro. Então, para fazer as linhas de plantio, a gente teve que vir com uma picareta, certo? Quebrou um pouco o solo onde eram as linhas de plantio, tá bom? Quebrou o solo e aí a gente jogou um pouco de água com um regador em cada linha dessa, para o solo ficar um pouco mais fofo e a gente conseguir mais tarde jogar o adubo, né? E terminar de fazer esse canteiro, quebrando ele com a picareta, né? Pode ser feito com tratorito, pode ser feito com o trator, mas o que a gente tinha disponível aqui era isso, né? A mão de obra e as ferramentas. Então a gente optou por fazer dessa forma, de forma manual, né? Depois que a gente fez as linhas, pessoal, a gente deu um formato para esse canteiro, um formato côncavo. Eu vou colocar uma imagem para vocês poderem ver agora nesse take como é que ficou mais ou menos esse canteiro, né? Como a gente está fazendo agricultura no semiárido, e é um sistema que ele vai ser irrigado, mas com água dessalinizada, água do tratamento que vem do banho da galera, da pia, né? Ele vai ser minimamente irrigado, né? Mesmo assim, a gente pensou um sistema com foco em sequeiro, porque nem sempre vai ter água e tudo mais, né? Mas essa água que a gente faz uso diário, de tomar um banho, de lavar um prato, de lavar uma roupa, essa água ela é tratada num sistema chamado bioágua e aí fica disponível para irrigar as plantas, né? Não é uma irrigação como no sistema convencional, todo dia aquela quantidade de água conforme evapora e tal, mas é uma irrigação mais para manter o sistema funcionando, né? Manter o sistema funcionando. Então a gente, depois de ter dado esse formato côncavo para esse canteiro, né, uma forma de concentrar energia, então em vez de fazer canteiros elevados nessa situação, a gente faz canteiros nesse formato para a gente concentrar um pouco da água que vai vir, tanto da chuva como do sereno ou da irrigação, né? Fazendo com que o sistema seja mais eficiente em guardar esse recurso que é a água. E aí, galera, como eu falei para vocês, aqui na escola tem o curso de técnico agropecuária, né? Então, o pessoal tem essa parte animal, né? Essa criação de animais. Então, aqui a gente tem os currais, né? Os apriscos. E aqui a gente tem, né? As cabras. Esses dois borreguinhos aqui. Mas a gente tem as cabras, né? A gente tem. E aí elas se alimentam aqui, elas ficam presas aqui durante a noite, né? Durante o dia elas vão pastar nas áreas. E aí esse esterco, né, é coletado aqui pelos estudantes, pelas estudantes. E a gente usa na implantação das áreas aqui. Então tem a criação de caprinos ovinos e tem também a criação de bovinos, né? Então é um esterco que a gente usa aqui, ele é produzido aqui, né? O esterco de cabra e o de ovelha, né? O de caprinos e ovinos, ele tende a ser um pouco mais forte, né? Ele é mais rico do que o de bovino, né? Então, e ele é interessante esse esterco de caprino porque ele tem liberação lenta. Como ele é umas bolinhas, né? Ah, uma parte do esterco tá ali já dissolvido, né? Virado como se fosse um pó, né? E a outra parte fica no formato de bolinhas. Então, no passar do tempo, que vai chegando água no sistema, ou por meio da chuva, ou por meio da irrigação, esse esterco vai se desmanchando e vai sendo liberado com o tempo, né? E isso é bom para o sistema. Né? Qual é o problema da adubação química, além de ser química? É que ela é uma liberação rápida. Você joga o adubo ali, ele já é liberado. Então, o esterco de vaca também já curtido, ele tem uma liberação um pouco mais rápida do que o esterco de caprino, que tem essas bolinhas que vão se desmanchar com o tempo, né? E isso faz com que o sistema seja adubado por muito mais tempo, porque você tem um adubo ali que vai sendo usado devagarzinho e vai sendo disponibilizado também devagar. Então foi isso, né? A gente usou esse esterco lá dos caprinos, ele já vem misturado com um pouco de capim, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então a gente usou esse esterco aqui, ó.
Então ele tem essa parte aqui, ó, que vai ser disponibilizado mais rápido para as plantas, que está com a granulometria melhor, mas ele também vem com as bolinhas, né? As bolinhas que vão se desmanchando com o tempo, né? Elas vão se desmanchando com o tempo e esse esterco vai sendo liberado ah, de forma gradativa para o sistema, e isso é muito bom. Sim, dos estercos que a gente tem disponível, né, de galinha, né, seja ele puro ou a cama de frango, o de bovino e o de caprino e ovino, né, são os que a gente tem mais acesso aqui no Nordeste, e o que eu mais gosto de trabalhar é o de caprino e de ovino, né, por conta disso. É um esterco que ele tem, ele é mais forte do que o de boi, é, é mais comum encontrar ovino e caprino no semiárido, né? Não que não tenha bovino, tem também, mas eu acredito que é mais fácil, né, até de se criar esses animais. Lógico, as famílias quem tem que avaliar isso. Mas eu gosto muito de trabalhar com esse esterco, né? Eu dou preferência. Se tem os três disponível, eu dou preferência a caprino e ovino, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que ficou mais ou menos o que é que a gente plantou nessas linhas de árvore, o que é que vai ser plantado na entrelinha, né? Como é que essa área foi pensada, tá bom? Para começar o sistema, a gente plantou palma forrageira a cada 1 metro de distância. E aí ela já virou a régua do nosso sistema. Ou seja, é só acompanhar o espaçamento dela, eu não tenho que ficar esticando trena, nem usando régua, né? Então, uma palma a cada 1 metro dentro da linha de árvore. Essa palma ela vai servir para a alimentação do sistema, certo? Entre uma palma e outra, a gente vai ter, acompanha comigo aqui, ó. A gente vai ter biomassa, alguma espécie para biomassa. A gente está usando aqui para biomassa palma, babosa, glericídia, certo? Então, entre uma palma e outra, biomassa, florestal, biomassa, frutífera, biomassa, florestal, biomassa, frutífera, biomassa, florestal, biomassa, frutífera. É assim que a gente dispôs esse modelo. Essas espécies são as do futuro, são as que vão ficar no sistema no futuro, né? A palma vai ficar também para o futuro, mas na medida que ela for crescendo e que a glericídia começar a fornecer biomassa e alguma outra florestal que a gente plantou, a gente vai começando a ralear também essa palma. Ela é muito importante nesses primeiros anos do sistema. E aí, entre a palma e a coisa que tem aqui no meio, que pode ser uma glericídia, pode ser uma florestal, pode ser uma frutífera, a gente colocou uma babosa. Babosa a gente viu que é uma planta incrível para sistemas de semiárido, né, de sequeiro. Porque, mesmo no período seco, ela continua tuberosa. A palma, por exemplo, no período seco, eu vou mostrar para vocês uma imagem, ela vai ressecando, ela vai perdendo essa água, ela vai ficando mais murchinha e aí quando chove ela explode de novo. A babosa a gente percebeu que não acontece isso aqui no modelo, ela continua tuberosa, ela continua cheinha, né? Ela não sofre tanto. Então é uma boa planta para agora nesse período ser manejada, né? Ser manejada para alimentar o sistema com água, com biomassa, tá bom? Então a gente planta a babosa aqui, ó. Então, ó, a gente tem uma palma e aí sempre perto da palma vai ter duas babosas, numa distância de mais ou menos 20 centímetros. Em cada palma dessa no modelo, no sistema, a gente plantou milho. A gente está plantando um milho vermelho aqui, que é para multiplicar essa semente. Plantamos também nesse canteiro jerimum. De espécie florestal, a gente fez uma muvuca de semente e aí plantamos, né? A gente colocou nessa muvuca, que foram as sementes que a gente conseguiu. Mofumbo, uma planta muito boa para caatinga. Onde tem mofumbo tem muita folha no chão, né? A gente plantou angico, aroeira, mulungu e paineira, né? E mufumbo. Foram 5 espécies que a gente conseguiu semente aqui para fazer esse plantio nesse primeiro momento. Então a gente fez essa muvuca, né? Essa mistura de sementes, plantou elas, né?
plantou as muvuquinhas. E aí agora é esperar nascer elas e ir raleando conforme for nascendo as plantas. E a gente for observando as muvucas que estão atrás, na frente e dos lados, né? Então, nasceu aroeira em vários berços, então a gente tem que ir regulando essas espécies. Outra que a gente usou também foi o sabonete. É uma árvore bem interessante para o sistema, para compor o sistema, né? E aí tem várias outras nativas da caatinga também, só que a gente não conseguiu semente nesse primeiro momento. Depois a gente pode enriquecer o sistema com elas, colocando mudas, né? Já que o sistema vai estar avançado, é mais difícil você voltar e introduzir semente dentro dele, a não ser que ele esteja muito raleado, tenha falhado muita coisa que a gente plantou. Então aqui a gente tem, ó, semente de sabonete, mofumbo, mulungu, angico e a semente de aroeira, tá aqui, ó, e a semente de paineira. Então a gente fez essa muvuca, misturou com um pouco de humus que vem do próprio bioágua, falei para vocês, né? E aí a gente plantou. Tô recapitulando para vocês: palma com milho, babosa, gliricídia e gerimum, babosa, palma, babosa, fruta. A fruta só vai ser introduzida no começo do período chuvoso. Babosa, palma com milho, babosa, gliricídia foi plantada aqui. E aí continua, nesse mesmo esquema. E aí, pessoal, quais foram as frutíferas que a gente decidiu que iria colocar nesse sistema, né? Que vão ser colocadas nesse sistema. Então, basicamente, são frutíferas adaptadas às condições de semiárido, né? Nativas ou não, e que consigam produzir durante o ano inteiro, né? Com um pouquinho de irrigação que seja. Acerola, graviola, limão, as nativas que a gente pode usar, né? Ameixa, as espôndias, né? Cajarana, cajá, umbu, siriguela. Essas que são plantas que formam copas mais densas, a gente usa elas mais nas bordas, né? Mas a goiaba, amora, todas essas as famílias vão introduzir nos seus quintais, elas já têm nos seus quintais essas plantas, então elas já lidam com essas plantas no seu dia a dia e a gente vai estar introduzindo nesses sistemas dentro desse consórcio, né? Então, a gente tem a gliricídia para biomassa, a gente pode substituir, sei lá, por leucena, moringa. A gliricídia tem sido muito mais eficiente, é menos agressiva na perpetuação da sua espécie, como é o caso da leucena, né? E basicamente são essas as espécies que a gente está usando aqui nesse modelo, vai usar nesse modelo aqui. Pode usar muitas outras, aí depende do que a família quer cultivar. A gente dá uma noção do que dá para usar e elas fazem substituições conforme a copa for parecida, a forma de crescer e tudo mais, né? Já são frutíferas que os alunos trabalham aqui na escola e não tem por que a gente ficar inventando, trazendo outras culturas, né? Talvez introduzir caju também, que é muito importante, não só para o semiárido, mas para a alimentação também. É uma fruta que pode ser utilizada na alimentação dos estudantes, mas também na alimentação animal. Então a gente faz isso, a gente pensa as espécies para dentro do sistema de uma forma que elas cumpram 2, 3, 4 funções, né? A gente nunca planta uma planta para cumprir só uma função. Por exemplo, a palma forrageira, ela vai servir para alimentar o sistema, ela pode servir para alimentação animal, ela pode servir para alimentação humana, né? A babosa, a gente é uma planta medicinal, a gente pode fazer alguns preparados para utilizar ela. Ela vai servir para alimentar o sistema também, né? A glericídia pode alimentação do sistema, alimentação animal, né? As frutíferas, alimentação animal e alimentação humana, e por aí vai, né? Sempre dando mais de uma função para essas espécies. Então a gente usa essa cobertura bem densa, né? E aí, nesse primeiro momento, os estudantes vão estar irrigando esse sistema por meio de regador, né? Enquanto eles não fazem o sistema de irrigação por gotejamento aqui para essa área, tá bom? E aí o que é que acontece? Por isso que a gente só plantou essas linhas aqui, só as linhas por enquanto, né? A entrelinha a gente não plantou, certo? Porque o solo tá duro, porque não tem água, né? Eu poderia plantar, sei lá, feijão de porco, por exemplo, mas não tá chovendo, não tem água, essas plantas elas não vão nascer. Então eu vou só jogar a semente fora, né? Mas no futuro, quando começar a chover, que os estudantes e as famílias forem introduzir aqui as frutíferas, aí eles vão também plantar a entrelinha. Essa entrelinha aqui dá pra gente ter, ó, uma linha de milho, uma linha de milho, uma de feijão no meio,
pode ser gergelim, pode ser algodão. Isso aí quem decide é a família, né? A gente faz essa capacitação, certo? A gente dá todos os parâmetros, a gente faz um modelo com as famílias, a gente faz as famílias também fazer um desenho e apresentar e a gente discutir sobre esse desenho, né? Para que quando a gente terminar esse curso, as famílias possam sozinhas desenvolver seus sistemas agroflorestais, sem tanta dificuldade, né? E aí, com o passar do tempo, elas vão pegando mais conhecimento sobre o sistema agroflorestal e vão ampliando mais ainda os seus SAFs, né? Então, essa aqui é a área que a gente fez, né? Espero que tenha dado para vocês pegar algumas informações sobre esse trabalho, né? E a ideia é que as famílias agora levem esse conhecimento, esse modelo para as suas propriedades, né? Lógico que com alterações de espécies, algumas são espécies chaves que tem que ter, né? A babosa, a palma, as espécies para biomassa, as nativas, mas aí as famílias vão plantar conforme elas tiverem sementes disponíveis, conforme elas quiserem manejar essas espécies, né? Então, é um modelo, mas que ele é participativo e as famílias elas decidem como vão fazer nas suas propriedades, né? Desde que levem em considerações esses princípios que a gente tenta aplicar, né? Diversidade, densidade de plantio, cobertura do solo, né? Então, essa daqui é a área, pessoal. Vou colocar também uma imagem de drone aí para vocês verem, certo? Ah, outra coisa que eu esqueci de falar é que a gente usou também, ó, madeira, né? Madeira das áreas vizinhas para fazer o barreira para segurar esse canteiro, né? Então, vou colocar também uma imagem aí feita antes, que dá para ter uma noção de como é que estavam esses canteiros antes deles serem cobertos, né? Essa área aqui, pessoal, com cerca de 30, 35 pessoas trabalhando, a gente conseguiu fazer em mais ou menos um dia de trabalho, né? Porque durante a capacitação, a gente pegava as horas mais frias do dia para estar fazendo a parte prática no campo e depois a gente ia para a hora mais quente para a parte teórica, a parte de fazer desenho e tudo mais. Então, se a gente for somar de fato quantas horas a gente passou trabalhando aqui, não chega nem a 8 horas, né? Então, por isso que o mutirão, ele é muito importante para a implantação de sistemas agroflorestais na agricultura familiar, essa troca de experiência entre as famílias, né? Essa experiência foi muito interessante porque tinha jovens, tinham pessoas de mais idade, né? Tinham diversas faixas etárias. E isso faz com que tenha essa troca de experiência, né? Desses alunos que estão fazendo o curso técnico agropecuária e tem um conhecimento um pouco mais técnico, mas dessas famílias também que estão trabalhando no campo há mais tempo, né? Então essa troca de experiência, essa troca de força de trabalho é muito interessante para a agricultura familiar, porque você consegue avançar muito rápido. Veja, uma área que ela é pequena, é uma área de 17 por 33, mas que a gente plantou ela bem densa, foi quase 500 mudas de palma para vocês, de babosa para vocês terem uma noção, né? Então, a gente conseguiu acelerar isso muito rápido com a participação dessas famílias, né? E a tendência é que quando for para os territórios delas, elas também façam esses trabalhos em mutirão para fortalecer os laços com a comunidade, né? Para avançar mais rápido o trabalho, a gente precisa avançar mais rápido, as mudanças climáticas estão aí, né? E que para a gente possa trazer de novo esse senso de comunhão entre as pessoas, né? Que é muito importante. A gente sozinho a gente faz muita coisa, mas a gente unido a gente faz muito mais, né? Então era isso que eu tinha para passar para vocês sobre esse modelo, espero que vocês gostem. Se tiverem dúvidas sobre as espécies e espaçamentos, podem deixar aí nos comentários que a gente tenta responder da melhor forma possível. E aí ao longo do tempo, se Deus quiser, a gente vai acompanhando essa experiência para a gente trazer os resultados, o que é que a gente mudaria, né? Conforme a gente avaliou do desenvolvimento da área e tudo mais. E aqui na entrelinha eu já falei para vocês, né? No inverno os estudantes vão plantar. A gente não tem como plantar nada aqui agora porque a gente vai perder a semente, pessoal. Só vai começar a chover daqui a 2 meses. Então, no período chuvoso, eles vão trabalhar esse solo, né? O ideal era que se fizesse um ciclo de adubação verde primeiro para depois vir com um ciclo de roça, né? Só que como o nosso período chuvoso aqui no semiárido é muito curto, só dá tempo de plantar de fato as culturas de roça, então a gente vai tentar fazer um consórcio de adubação verde ao mesmo tempo que a gente está produzindo. Por exemplo, milho e feijão é fantástico, porque o milho ele é uma planta que exporta muito nutriente da terra, mas o feijão ele deixa muito porque é uma leguminosa. E no final da colheita desse milho, desse feijão, a gente ainda tem um pouquinho de chuva ali que dá para introduzir uma adubação verde que vai ficar nessa entrelinha
vai formar uma palhada para a gente cobrir essa entrelinha até o próximo período chuvoso, né? O maior desafio que a gente vê nesses sistemas com foco na cultura alimentar para o semiárido é essa entrelinha que passa mais de 6 meses descoberta depois que as famílias colhem a roça, né? Então, como a gente adaptar cultivos para que a terra não fique exposta, né? E que a gente não cubra só com a palhada, mas que a gente cubra esse solo de uma forma que a gente use espécies que vão continuar crescendo, verdejando, fazendo fotossíntese e que a gente tenha a capacidade de produzir alimento para o solo e para nós em todo o ano, né? É um desafio fazer isso no semiárido, mas com esses modelos que a gente tem aplicado, a gente tem tentado trazer isso, né? Como a gente faz para produzir o ano inteiro, mesmo sem chuva, né? Irrigando, com certeza, mas utilizando melhor a nossa água, né? Como eu falei para vocês, água dessalinizada, água do bioágua, que é do nosso banho, que é uma água que a gente faz o consumo todo dia, né? Então era isso que eu queria mostrar para vocês sobre essa área que a gente fez, né? E aí, a partir dessa área, que já é a segunda que a gente faz aqui na EFA, os estudantes vão estar, né, aplicando isso junto com as suas famílias na sua comunidade. E aí, meu chapa, o que é que você tá achando aí do plantio do agrofloresta? Muito bom. Acho que é muita experiência trazida, muita sabedoria com relação a esse processo que vai ajudando a gente a compreender muita coisa e isso vai alegrando a gente, vai alegrando o nosso jeito de fazer camponês. Qual a importância do sistema agroflorestal? Yandecaruca, Cá, Itá, Cará, Cá, Puranga, Puranga, Paranã, Tupana, Supé, Yandeca, Cotureté, Anauê, Apigaua, Anauê, Cunhã, Curumim, Curumim, Tuipa, Caraçá. Muito obrigado a todos, nosso Pai Tupã, com grande importância que nós, povos indígenas, estamos participando, né, desse momento de construção, de aprendizado, né, de troca de saberes, a gente trazendo esse novo sistema que não é novo, né? Nossos povos tradicionais já vêm trabalhando nesse sistema de agrofloresta e hoje será um dos grandes momentos importantes para a gente estar concluindo essa atividade, juntamente com as crianças, com os nossos troncos velhos, os nossos instrutores, nossos jovens, né? Que esse exemplo aqui ele seja perpetuado para as demais sociedades, né? Vamos viver mais a agricultura, a agroecologia e viver menos o agronegócio, né, e o capitalismo. Viva a Mãe Terra, salve nosso Pai Tupã e os nossos encantados. Yahweh. O que você está achando do nosso momento aqui na EFA Dom Fragoso? Bom, é um momento bem rico, né, de saberes, em aprendizado. É um momento que vai ser lembrado para sempre aqui na EFA. É um momento de mutirão com famílias e vai servir bastante para o nosso semiárido e para a nossa escola. O que você está achando do momento aqui na Escola Agrícola EFA Dom Fragoso? Primeiro que eu sempre tive muito interesse, né, com relação aos sistemas agroflorestais. Acho que é uma prática que super dialoga com a convivência com o semiárido, né? Então, estar participando esses dias desse curso fortalece ainda mais as nossas atividades agrícolas no território, para que a gente possa ter o nosso alimento, para que a gente possa ter a nossa diversidade de culturas a partir da convivência com o semiárido.